Olá, muito bem-vindos ao meu canal. Sou o Pastor Davi, o seu amigo teólogo. E é um prazer ter você aqui comigo. Antes, porém, não esqueça de curtir, deixar o seu like e se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e ajude-nos no engajamento e numa divulgação do nosso canal. Tenho certeza que os conteúdos aqui apresentados ajudarão muito a você e a outras pessoas. Obrigado pela sua presença. O profeta Daniel, na Bíblia, foi um dos mais importantes personagens no contexto profético da história. Ele conseguiu ver muito além do seu futuro. E o que ele viu? Ele enxergou a ascensão de impérios, o levantar de governos e a mudança de estruturas. Essa história, para que possamos entender a complexidade, a profundidade, a importância dela, é necessário retomarmos ao ano 586 a.C. Nessa época, o império que dominava o mundo se chamava Babilônia e o seu governo estava nas mãos de um rei chamado Nabucodonosor. Judá e todos os territórios ao sul de Israel foram conquistados. As portas, os portões, as muralhas e o próprio templo destruído. Tudo virou ruínas e cinzas. Israel foi levado cativo para a Babilônia. Estima-se numa quantidade de quase 100.000 pessoas levado e das tantas milhares que pereceram ali na cidade. Esse período, chamado de período do cativeiro babilônico, durou 70 anos. E por quê? Porque foi o período em que durou o governo e o domínio babilônico no mundo. Com a ascensão do Império Persa, os reis que vieram no domínio persa concederam indultos e favores aos judeus exilados na Babilônia e que também haviam se mudado para outras províncias e para outras regiões, neste caso, a própria Pérsia. Muitos destes judeus retornaram ao seu país, agora destruído, desolado, em ruínas. Com o término do período babilônico, surge o período persa e com ele o retorno de muitos dos exilados que agora estavam nessas terras. Vale lembrar que neste período do Império Persa surge alguns nomes de relevância para o nosso conhecimento. Esdras, Neemias, Zorobabel, o sumo sacerdote Josué. Pessoas de relevância e de uma importância para o seu tempo e para o retorno daqueles que outrora estavam sem a sua pátria, sem a sua amada Sião. Nós podemos ver que nesse período começa a ser introduzido uma história importante no contexto bíblico, o chamado período interbíblico. E o que é este período? Trata-se de 400 anos onde Deus não se revela e não fala aos homens, onde cessa o período profético. O último dos profetas que foi mensageiro de Jeová foi Malaquias, e ao encerrar o seu período profético, se extingue a presença e a manifestação dos profetas como libertadores do povo, como instrutores do povo, como pessoas dirigidas por Deus para dar direcionamento. Este período se encerrou e por 400 anos não houve ninguém que se levantasse com tal ofício. Este período, como eu estava dizendo, dentro da história, é marcado por ascensão de impérios. E quem viu isto foi nosso antecessor, o profeta Daniel. Império Babilônico, Império Persa e agora, no início, no auge do período interbíblico, o Império Macedônico, liderado por um jovem guerreiro chamado Alexandre o Grande.
Este conquistador tomou do Egito à Pérsia, da Macedônia até a Babilônia. Em todos os lugares do mundo da sua época foram conquistados. Alexandre implanta um sistema muito moderno para a sua época. Ele traz uma cultura chamada a cultura helenística. E o helenismo era o desenvolvimento da língua grega nesses povos conquistados, bem como o seu modo de viver, o seu comércio, as suas relações, as suas leis, a forma como ele se relacionava com as nações, foi implantando e fazendo uma troca de conhecimento dessas culturas. O período helenístico entrou de cheio na vida do povo, agora voltando do exílio, do cativeiro babilônico, voltando para Israel, já como cidades sendo reconstruídas. Entra então o período helenístico, o domínio dos gregos nessas terras. Quando Alexandre o Grande morre, 4 generais disputam o poder, e nos territórios do Oriente Médio, conhecido como Palestina, ou como territórios de Judá, e como o próprio Egito também, um dos seus generais, Ptolomeu Sóter, assume o comando. Na Síria, nós temos um general Seleuco, que assume o domínio, e os demais generais em outros territórios. Por um tempo, Ptolomeu exerce influência grega sobre o domínio de Judá, até que é travada uma guerra entre esses 2 generais, entre esses 2 governos, os Seleucidas e os Ptolomeus. Com uma vitória dos Seleucidas sobre o domínio dos Ptolomeus, esses são expulsos do território de Judá e de Israel. E agora então o domínio Seleucida, com governos estabelecidos por este reino, se emerge e surge dominando toda essa região. Foram momentos e tempos difíceis para os judeus e para toda a Judéia e a região, os territórios de Israel, porque assume o trono um governante chamado Etíoco Epifânio, que significa o Deus manifesto. E este governador exige a helenização forçada do povo judeu, dos seus costumes, proibindo a leitura da Torá, queimando os livros e os rolos que tinham, sacrificando porcos dentro do altar do templo, reerguido às pressas e com dificuldades. Foram tempos difíceis, dias duros, com muitas mortes, perseguições, escravidão e sangue derramado, porque muitos resistiam a determinadas leis e eles eram martirizados. Até que uma revolta toma toda a região, através de uma família chamada a família Macabeu. Esta revolta toma proporções de tal forma que ninguém poderia imaginar que um governo e um domínio grego de potência, com força, armamentos, poderiam ser vencidos por um exército esfarrapado de pessoas sem, teoricamente, nenhuma condição de armamento ou de luta frente a frente. Mas estes homens de coragem, de garra, de desejo de ver a sua pátria livre, lutam bravamente, expulsam os gregos de Jerusalém e rededicam o templo ao Senhor. Ali é celebrada uma festa chamada a festa de Hanukkah, a festa da dedicação, pela limpeza e a purificação do templo novamente. Então o período interbíblico tem momentos importantes. Por exemplo, um outro instante, a aparição e a manifestação da presença agora de um governo vassalo de Roma, porque quando os gregos são expulsos e são vencidos, Roma já estava dominando o mundo, e eles são chamados, e eles vêm, e eles então fazem uma aliança
com os judeus e dominam a Palestina, expulsando definitivamente os gregos. E esses romanos estabelecem um governo provisório de um rei, de um homem chamado Herodes. Ali inicia a dinastia herodiana. Herodes era um engenheiro, um célebre construtor da sua época, mas também um paranoico, um homicida, um lunático, um sádico com sede de vingança e de poder. Crises delirantes tomavam conta do coração e da mente de Herodes, e este não tinha paz. Ao menor sinal de um olhar estranho de alguém ou de alguma das suas famílias, já era motivo para ser assassinado ou para ser preso e, enfim, executado de forma mais cruel possível. Herodes se finge a ser amigo dos romanos e, com isso, governa toda a Judéia com mão forte, com braço forte, apoiado por Roma. Nesse contexto em que temos a presença de um governo mundial de mão de ferro, de domínio imposto sobre uma nação que desejava ser livre e aspirava por liberdade, com um governo também local, corrupto, maligno, mau por natureza, o povo sofria barbaridades nesse tempo. Deveras, era um tempo muito difícil para esta nação. Neste momento é que nasce, é que é apresentado então o Messias. O contexto de Yeshua vem numa situação de degradação espiritual, moral e política. Mas é importante lembrarmos que o fim do período interbíblico se dá justamente com o levantar de um profeta importante chamado de João Batista, que prepara o caminho do Messias, levando o povo ao arrependimento e as pessoas ao entendimento do contexto profético daqueles dias. João inaugura uma nova época, um novo momento, e quando o Messias então é apresentado, João percebe que é hora de sair de cena, que o seu ministério já tinha se cumprido. Jesus, ao andar por aquelas terras, pregou o evangelho do reino, estabelecendo agora que a nova conexão com Deus não era mais pela lei, mas pela autoridade do amor. Obviamente, isto gerou conflitos, porque era uma terra de muitos conflitos, de muitos interesses e de disputas políticas e religiosas. Não demorou muito para que Jesus fosse condenado e crucificado, mas ele não era um libertador político, ele era o libertador das nossas almas. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Com a ressurreição de Jesus e a sua volta ao lar celestial, ele deixou uma autoridade estabelecida sobre a terra. A igreja dele agora estava formada. E o poder do Espírito Santo ratifica esta igreja e estabelece então as suas bases. E esta igreja agora tinha a missão de dar continuidade ao que a mensagem que vinha sendo dada pelos profetas no Antigo Testamento. E com isso eu termino o período interbíblico mostrando para vocês a importância política, religiosa, mas principalmente espiritual deste momento. Que Deus te abençoe. Continuaremos com outras aulas no próximo capítulo. Tchau!